Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de cortes, casos criminais, curiosidades, mitologias, história de alienígenas, curiosidades, entre outros muitos assuntos. Lembrando que esse é um canal eclético e cada dia aqui será narrado por mim um caso, um tema, um tópico diferente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o gostei e compartilhe. Também deixe sua opinião e se por um acaso você, depois que assistir o vídeo todo, ainda quiser fazer parte desse canal, vai no sininho das notificações, na opção todas e sempre que tiver vídeo novo no canal, você será notificado. Hoje é sexta-feira, dia do projeto Lendo com a Angel, o livro Batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao crepúsculo do mundo, por Eduardo Spohr e publicado pela editora Verus. Capítulo de hoje é o 13. Viver para sempre. Você tem comida e água para muitos dias nesta mochila, disse Ablon, entregando à moça uma bolsa de couro revestida com peles que ele mesmo fizera nos dias de reclusão na caverna. As asas rajadas estavam recolhidas de novo, imperceptíveis, sob a musculatura do dorso. O anjo e a feiticeira tinham parado um minuto no decurso de uma trilha estreita que circulava a encosta de uma montanha altíssima. À esquerda nascia um paredão todo de rochas que se aplainava antes da base, formando uma senda. E à direita, a vereda abria uma vala profunda entre duas pedras gigantes e descia às profundezas do solo. Grandes elevações eram comuns naquela região de deserto, e assim elas continuavam por muitas milhas, até onde as colinas encontravam o planalto de dunas. Então, esta é a despedida final? Instigou a feiticeira charmosa. Ficava ainda mais linda ao sol da manhã, quando os raios vermelhos coloriam-lhe a pele. Estavam felizes, os dois. Apesar da separação, haviam feito o certo, seguido os seus valores e rejeitado o abismo das trevas. O mundo não é tão grande assim, ele brincou, também sedutor. Não demore muito, o tempo é implacável com os seres humanos. Logo estarei tão velha que meus olhos não reconhecerão seu rosto. E este é o fardo dos homens. Eu sei, apesar da minha origem celeste, hoje me considero humano, confessou e virou os olhos à moça. Foi você que me fez assim, Samira. Você fez com que eu desvendasse a minha própria humanidade e me ajudou a entender o que é ser carne.
Ela sorriu, ruborizada, e desviou o olhar. Então, o general tomou uma ação inesperada. Sacou da bainha a vingadora sagrada e contemplou sua folha brilhante, como quem dá adeus a um amigo. O querubim que havia em mim morreu com a devastação de Babel, e é preciso saber onde um mundo acaba e o outro começa. E assim, Eblon girou a arma sobre a cabeça, cortando o ar em arcos redondos, e a arremessou pelo meio da vala. A lâmina desceu rolando o precipício e encontrou jazigo no fundo da terra. A espada não vive sem o querubim, e o querubim não vive sem a sua espada. A vingadora sagrada era a única coisa que me remetia a meus antecedentes primevos, explicou o general. Vou tentar viver como um homem, Samira. É assim que deve ser daqui para frente. Não quero me tornar um anjo amargurado e vingativo. Devo me libertar de todo o ódio que carrego. A mulher o abraçou e ele a envolveu. Assim como eu, você vive à margem de dois mundos, renegado. Este é o nosso legado e nossa sentença. Ficaram ali por um longo tempo, debaixo do sol ascendente. Era o princípio do outono, e a brisa trouxe de longe o cheiro salgado do mar. Um falcão rasgou o firmamento, e no chão ratos selvagens cavavam a sua toca. Para onde pretende ir agora? Quis saber o guerreiro. Ouvi dizer que há um sábio necromante que vive além do Sinai e conhece encantamentos capazes de driblarem até mesmo a morte. Quem sabe ainda possamos nos encontrar mais algumas vezes ao longo da história. Quem sabe? Ele respondeu e beijou-lhe a testa. A mulher seguiu seu caminho a passos largos e dobrou a falda do morro. Antes que sumisse pela orla de rocha, Eblon a mirou à distância e murmurou baixinho: que Deus a acompanhe, feiticeira de Endor. Alguns meses depois, Samira alcançou o Egito e conheceu o mestre Dracalitosh, que foi seu grande professor na arte da mágica. Ele a ensinou a roubar a energia dos espíritos maléficos e assim conservar a própria vitalidade por séculos infinitos. Eblon construiu um túmulo para Ishtar na caverna, no topo da montanha de Machu, e lacrou a sepultura para nunca mais reabri-la. Adinari guiou os escravos com segurança para fora de Babel e os liderou, fundando uma nova civilização. Morreu muito velha,
aos 130 anos. E até hoje, os místicos a conhecem como a maior maga de seu tempo. Outono tropical. O Boeing 747 em que Samira viajava decolara de Bagdá às 23 horas e 48 minutos, atrasado, como é de praxe. Desta vez, a culpa não era dos funcionários da companhia aérea. Em sua trajetória, o avião sobrevoaria Israel, cujo espaço aéreo vinha sendo interditado 2 ou 3 vezes ao dia, em virtude das invasões de jatos árabes de reconhecimento provenientes principalmente da Síria e do Líbano. Sempre que isso acontecia, caças eram acionados para patrulhar a área e o clima de tensão aumentava. Pela primeira vez desde a Guerra dos 6 Dias, havia a ameaça de um conflito generalizado no Oriente Médio. Os países árabes, ocupados pelos Estados Unidos, se insurgiam e as nações muçulmanas livres firmaram aliança contra a Liga de Berlim. O Bloco Ocidental, encabeçado pelos Estados Unidos da América e pela Europa, em Jerusalém, o número de atentados terroristas também crescera em igual proporção das agressões dos exércitos israelenses aos territórios palestinos. A única coisa que, segundo os especialistas, garantia a integridade da Terra Santa era o fato de estar localizada em solo sagrado para as 3 religiões. Caso contrário, diziam os mais pessimistas, já teria sofrido um ataque atômico. A aeronave foi sacudida por uma turbulência inesperada, logo após sobrevoar o Mar Morto. A velhinha, sentada ao lado de Samira, agarrou-se à poltrona e beijou seu crucifixo. Era uma senhora simpática, com mais de 70 anos, que passara a maior parte do tempo discursando sobre a vida dos cristãos no Iraque, mas que agora só proferia orações. O comandante informara pelo amplificador que as sacudidelas a bordo eram resultantes de uma corrente de ar, mas a feiticeira conhecia bem a região, sabia que aquilo nada tinha a ver com o clima. Segundos depois, os bebês começaram a chorar e as mães impacientes não conseguiam acalmá-los. Mesmo ciente das implicações místicas da situação, a necromante manteve a calma e pousou seu computador portátil sobre a mesinha. Tentou ligar o aparelho, mas a bateria falhou, sinal de que o tecido da realidade estava sendo abalado. A agitação que vinha sentindo do plano astral chegou ao ápice
quando passaram por Jerusalém, que há milênios tem sido uma área que a atividade espiritual é intensa. 10 minutos depois, tudo se acalmou e as crianças calaram o berreiro. O voo seguiu tranquilo pelo Mediterrâneo e fez escalas em Atena e Madrid antes de cruzar o Oceano Atlântico em direção ao Rio de Janeiro, o destino final. Quando desceram na Espanha, o avião superlotou. A senhora idosa suspirou aliviada, agradeceu a Deus por ter chegado com segurança e despediu-se de Samira, distribuindo graças. O assento vazio foi ocupado por um homem de meia idade, de pele clara e cabelo grisalho, vestido com um terno cinzento, um tipo blazer. Era um tanto arrogante. O pessoal da tripulação serviu o jantar e depois as luzes no interior do avião diminuíram de intensidade. A feiticeira não dormiu. Ligou a lâmpada pessoal da poltrona e passou a noite toda penetrada no laptop, estudando e anotando tudo o que podia sobre o conflito mundial que se aproximava. Ao lado do micro, deixou aberto um exemplar da Bíblia, no livro de Apocalipse 5 e 6, onde se lia a abertura dos 6 primeiros selos. Tentou estabelecer alguma conexão entre a situação política e o livro sagrado, mas não achou nada concreto. A maioria das coisas descritas ali não passavam de metáforas e alegorias que poderiam ser interpretadas de muitas maneiras. Sentiu-se frustrada e, quando o sol nasceu na imensidão do oceano, parou de trabalhar e cochilou por meia hora. Foi despertada pela comissária de bordo, que a sacudiu no assento. Jornal? Revistas? Ou fone de ouvido? Ofereceu a aeromoça, alinhada em uma camisa de seda branca, fechada por uma jaqueta de linho azul. Não, obrigada, respondeu Samira, ainda desnorteada pelo cansaço. Só uma xícara de café, por favor. Depois de se recompor, a feiticeira de Endor olhou no relógio. 14h11, dia 12 de março, princípio do outono no hemisfério sul. Então, quando a visão clareou, esticou o pescoço, identificou a chamada principal do jornal nas mãos de seu vizinho de banco, que dizia o seguinte: Liga de Berlim lança ofensiva na Turquia. E continuava: Aliança Oriental admite usar armas nucleares para defender os seus domínios. O avião voltou a tremer, mas agora a vibração era puramente mecânica. O trem de pouso estava sendo acionado.
Ouviu-se o som agudo das turbinas chupando golfadas de ar, e então veio o aviso pelo alto-falante: atenção, tripulação, preparar para pouso. Temperatura local 35 graus. Samira não teve problemas com a liberação da bagagem na alfândega, a despeito de todos os objetos estranhos que trazia consigo e da espada enferrujada que desencavara no Iraque. Tinha autorização internacional para transportar artefatos antigos, emitida por uma dúzia de universidades de arqueologia ao redor do planeta. Era uma cientista para todos os efeitos, um disfarce deveras irônico para uma feiticeira, mas era muito eficiente. Diferentemente de Eblon, que tentava conservar ao máximo seu anacronismo, mantendo-se à margem da sociedade mortal, a necromante sempre estava informada sobre as novas tecnologias e usava isso a seu favor. Frequentava abertamente lugares públicos, os mais variados, desde faculdades a danceterias, com o objetivo puramente didático. Cada vez mais se surpreendia com a capacidade imutável do homem, com a sua habilidade de criar, inovar e se adaptar às situações mais inusitadas. Chegou à conclusão de que não importava o quanto vivesse, sempre se espantaria com a mente inconstante e a alma apaixonada dos seres humanos. Deixou a seção da alfândega por uma porta dupla automática que se abria em um amplo salão de colunas inclinadas de metal que sustentavam um teto de vidro. À sua frente, separada por uma armação de correntes, uma pequena multidão se aglomerava à espera dos passageiros. Agentes de turismo seguravam placas de identificação e familiares aguardavam parentes. Já passava das 15 horas e o sol da tarde entrava oblíquo pelo teto envidraçado que se dobrava em uma parede também transparente. Lá fora, a rua asfaltada protagonizava a agitação características dos aeroportos, com o seu trânsito habitual de carros comerciais, ônibus públicos e furgões de hotel. O desembarque foi às 14 horas e 37 minutos, mas Samira gastara pelo menos 20 minutos preenchendo documentos de liberação e esperando pelas malas na esteira. Agora, livre da burocracia, olhou ao redor à procura do anjo renegado, mas não o avistou em parte alguma. Temores terríveis percorreram-lhe a mente.
sobre a possibilidade de o fugitivo ter sido finalmente encontrado e, quem sabe, morto. Mas logo lembrou que, como pária, Eblon aprendera a assumir uma postura discreta e, por isso, incrivelmente, às vezes, os seres humanos simplesmente não o enxergavam. No início era intencional, mas agora acontecia quase sempre, e o querubim nem precisava mais se forçar para sumir no cenário. A feiticeira aprimorou a mirada e o localizou, imóvel ao lado de uma das colunas de aço. Já fazia mais de um século que não o via, mas ele nada mudara, em exceção das roupas escuras. Os raios vespertinos, já enfraquecidos, davam um tom dourado a seus loiros cabelos. O olhar era o mesmo, expressivo, determinado, temerário, e a expressão era de inegável satisfação por reencontrar a única pessoa em todo o mundo com quem se preocupava realmente. Eblon esboçou um sorriso afável, acolhedor. Samira chegou perto dele e pousou as malas no chão sobre o mármore escuro. Por um longo momento, apenas o contemplou em silêncio. O rosto da moça era uma máscara de incredulidade, mas também de alívio. Um minuto depois, então, ela o abraçou emocionada. É você mesmo! Nem parece verdade, constatou reconfortada. É difícil acreditar que você esteja vivo. Ele voltou a sorrir. Vai ficando mais fácil. Se eu estivesse morto, você já saberia. É provável, do jeito que as coisas vão no mundo espiritual, não me admiraria se reconhecesse notícias desencontradas a seu respeito. Eblon pegou as duas malas no piso, uma de mão e a outra maior, e as carregou para fora. Os dois cruzaram o saguão e saíram pela porta automática. Realmente, ele concordou. O céu e o inferno estão se preparando para a guerra. E é por isso que os espíritos estão tão agitados. O tecido da realidade está prestes a se romper. O Amargedon. Então é verdade. Finalmente o dia do juízo final se aproxima. Ela achou graça nas próprias palavras. Olha só para mim. Até pareço um daqueles profetas falando. Eles tiveram o seu valor, comentou o renegado nostálgico. Saíram para a calçada, sentiram o calor escaldante do outono tropical. A rua fervilhava com barulhos de motores, buzinas e arrancadas.
E o que você tem a ver com tudo isso? Digo, com o fim do mundo. Pensei que tivesse decidido a não tomar parte na política celeste. Agora é diferente. Parece que o porão quer fazer um acordo comigo. Foi por isso que me chamou aqui, não foi? Preciso da proteção de seus encantamentos. Pensei que tivesse dito que as coisas estavam mais fáceis, replicou a mulher, explicitando sua preocupação com o anjo renegado. Os dois lados estão mobilizando suas tropas, incluindo alianças, acertando tudo para a batalha final. Ninguém está mais preocupado em me caçar. Pela primeira vez desde o expurgo, sinto-me seguro. Os anjos e demônios têm as suas próprias preocupações. Mesmo assim, acho que não custa você dormir com um dos abertos, advertiu-a com força de expressão. Eu nunca durmo, ele respondeu espontâneo. Samira era uma mulher precavida. Tinha aprendido isso com o próprio general renegado. No final da calçada, chegaram a um local onde Eiblon estacionara a sua motocicleta. Tinha a cor negro metálica, pneus grossos e foscos e rodas e guidão cromados. O assento de couro era longo, fazendo uma lombada para o carona, sobrando ainda espaço para a bagagem. Um transporte nada usual para uma dama, reparou a feiticeira descontraída. Mas bem, é bem de acordo com o renegado, replicou o guerreiro no mesmo tom informal. Final da parte 13. Viver para sempre. Próximo capítulo será O Último Anjo Renegado, capítulo 14. Da leitura do livro A Batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao crepúsculo do mundo, por Eduardo Spohr e publicado pela editora Verus. Bem, preciso fazer um esclarecimento. Ainda estamos no começo do capítulo 3 do livro. Só que aqui no canal já estamos no capítulo 13, porque cada capítulo eu fraciono em várias partes, senão a leitura ficaria muito longa e talvez até enfadonha. Espero que vocês estejam gostando do meu trabalho. Bem, deixem as suas opiniões e sugestões de novos livros para serem lidos nas sextas-feiras aqui no canal, aí no espaço para os comentários. Lembrando que sempre que você for comentar, faça isso com respeito. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Como eu disse, deixe o seu comentário e se você ainda quiser continuar recebendo notificações deste canal,
ative o sininho na opção todas. Também quero dizer que este canal não é monetizado. Então eu preciso da ajuda de vocês para ajudar o canal a se manter. E você pode estar fazendo isso contribuindo com o canal pelo Pix. A chave do mesmo estará na descrição do vídeo, também no primeiro comentário. Bom, desde já, eu deixo aqui minha gratidão e por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.